Por que você não deve ser resistência? E aí, tudo fantástico com você? Hoje nesse vídeo eu vou dar continuidade a esse bate-papo que começou no vídeo passado, onde eu perguntei se as distopias, afinal de contas, são de direita ou de esquerda. Aliás, aproveitando, agradecer imensamente aos comentários ricos e educados que eu recebi nesse vídeo. Ninguém me chamou de comunista maconheiro ou então de fascista, machista, racista. Então foi tudo na base da civilidade, que justamente se alinhou com a proposta que eu coloquei no vídeo. Então muito obrigado a você pelo comentário. E aí, nesse vídeo aqui eu vou dar continuidade a isso, ou seja, mostrando essa relação entre o Fantástico e os últimos acontecimentos, a eleição política do Brasil. Vou falar aqui dessa questão que eu vi muito no dia seguinte. Vamos ser a resistência. É esse que é o título desse vídeo. Você não quer ser resistência. E eu vou explicar por quê. Inclusive, isso é muito engraçado, que me lembrou da época, de uma outra vida minha, quando ao invés de professor, antes de ser professor pesquisador, eu era técnico em eletricidade, eletrotécnico. E aí, ao longo desse processo, eu entrei em contato com diferentes disciplinas. Uma delas era a resistência dos materiais, onde você estudava justamente o desgaste provocado, a resistência provocada em um material à medida que uma força era aplicada nela. E esse que é o ponto aqui. Quando eu estou falando que você não é resistência, isso me traz à mente imediatamente obras da fantasia, como por exemplo Cristal Encantado, inclusive a nova versão que vai passar na Netflix em 2019, Cristal Encantado, A Resistência, ou ainda também obras que passavam na TV lá dos anos 80, como She-Ra. E você tinha essa figura da resistência, da figura do rebelde. E na ficção científica, quando você tem obras desde lá do comecinho da tradição pulp, com Flash Gordon no planeta Mongo, e aí você tinha toda a resistência ao imperador Ming, e além também, talvez o caso mais famoso, da resistência, da aliança rebelde da saga Star Wars. Então todos esses casos, o que tem em comum? Todos esses casos têm em comum o fato de que estamos falando de governos impostos. Aí sim, no caso de governos impostos, governos que tomaram o poder, você é resistência. Mas o que não é o caso aqui, porque estamos falando de um governo que foi eleito democraticamente. Passou por um processo de eleição, se você concordou ou não com o resultado, mas passou pelas leis da democracia. Então isso aponta para o seguinte: você não é resistência. Você é oposição. E qual é a diferença entre um e outro? É só uma questão semântica? Não, porque quando você fala resistência, a gente está falando de uma força que se coloca contra, que bloqueia uma outra força que está vindo em curso, que está avançando. E você, resistência, você está ali para poder bloquear essa passagem, né? De forma a não permitir que ela continue o seu avanço. E isso já implica, quando você fala resistência, de uma posição menor em relação a uma força que, como você está tentando bloquear o caminho, já indica uma questão de mais inferioridade a quem se assume resistência. É uma força maior, uma força vigente, uma força dominante que tenta avançar, e a resistência está ali impedindo, minando esses avanços. E de fato, isso não é uma postura, isso é uma postura menor, isso é uma postura construtiva. Agora sim, se você é uma oposição, como a gente encontra de fato em regimes democráticos, se espera uma posição, porque a partir de forças opostas, do diálogo de forças opostas, é que se constrói o avanço da sociedade e dos indivíduos que nela habitam. Então, quando você fala que você é oposição, aí sim você parte de uma ideia de uma força contrária ao vigente, ao que ganhou as eleições, e você está se colocando como uma força oposta, e como é oposição, tem a ideia de uma igualdade, ou seja, aqui tem a ideia A e aqui tem a ideia B. E aí sim, nesse diálogo, nessa troca de ideias, nesse debate de ideias, você tem a construção de uma sociedade, no caso aqui, de um Brasil melhor. Então, oposição indica essa igualdade, que busca, no debate, vir o denominador comum. Resistência não, resistência é você menor, você tenta bloquear. Nesse caso, no contexto político que a gente está falando, resistência dá uma ideia de vitimismo, dá uma ideia de coitadismo. E não adianta ficar nessa postura. Se você quer propor alternativas para o Brasil,
até que se chegue às próximas eleições, para ver se o projeto que está aí, se o projeto que ganhou, conseguiu apresentar resultados ou não. Então você coloque as suas ideias enquanto oposição. Aí sim a gente constrói uma verdadeira democracia, tá bom? E se você gostou do vídeo, deixa mais uma vez aí seus comentários saudáveis para a gente poder debater. Muito obrigado pela atenção de vocês aí mais nesse vídeo. Obrigado pela sua presença e até a próxima.